Boa noite, pessoal. Meu nome é Nicole. Vamos começar então o nosso projeto integrador. Os integrantes é a Bruna, o Bruno, a Dayana, o Douglas, a Gisele, a Roberta, a Caione, o Thompson, o Thiago, o William e eu. Nós fizemos um estudo de caso referente ao processo produtivo de uma indústria que nós denominamos Dias e Companhia Limitada. Nós escolhemos esse nome para poder preservar o nome original da empresa. Então, o nosso estudo ele gira em torno de um setor de confecções. Esse setor ele é bem antigo. Os próprios índios já utilizavam técnicas de tecelagem manual para produzir para si alguns artigos. Atualmente, esse setor contribui muito para a economia do país. A ABIT, Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, fez um levantamento e ela chegou à conclusão de que nenhum outro setor contribuiu mais que o setor têxtil para o controle da inflação aqui no Brasil desde que o Plano Real foi criado, em 1994. Ela também fala que 5% do PIB da indústria de transformação vem do setor têxtil e de confecções e 10% da geração de empregos também é responsável por esse setor. No nosso estudo de caso, nós nos deparamos com uma problemática na empresa. Dois artigos, o jeans e o PT, para atingir, eles deveriam ter o mesmo nível de produção. Porém, o PT estava tendo uma produção menor. Então, o nosso objetivo com esse estudo de caso foi utilizar algumas ferramentas de qualidade que nós já aprendemos durante o curso e todo o conhecimento desse primeiro período para a gente poder encontrar qual era o problema que estava acarretando essa diferença de produtividade e encontrar também alguma forma de solucionar esse problema. A nossa justificativa então é a seguinte: uma vez que a empresa ela tem uma certa capacidade de produção e ela está produzindo abaixo disso, ela está deixando de ganhar. Então justifica o estudo de resolver esse problema para maximizar a produtividade da empresa dentro de uma capacidade que a gente já sabe que ela tem os recursos e ela tem condições necessárias para isso. Para a realização desse trabalho, então, nós utilizamos de pesquisa bibliográfica feita em livros, revistas, periódicos e também da pesquisa de campo, na indústria de jeans e companhia. Segundo o SEBRAE, a gestão do processo produtivo é a coordenação das atividades integradas a fim de alcançar resultados do negócio como um todo. Então, o gestor da produção, ele precisa ter capacidade e habilidade de gerir as fases da produção para que juntas a empresa possa atingir os objetivos e os resultados que ela se propôs. O Soares, 2010, ele vem trazer uma ideia de agregação de valor. Ele fala que todo processo precisa necessariamente agregar algum valor, que as saídas têm que ter um valor maior do que as entradas. Então, pega-se as entradas dos fornecedores, transforma em saídas para os clientes, agregando algum valor no meio desse processo. O Inmetro, ele traz pra gente que produtos têxteis são todos aqueles que na sua forma bruta ou intermediária do ciclo de produção seja composto de filamentos de fibras e têxteis. Então a indústria têxtil, que é o caso da nossa indústria estudada aqui, ela é responsável por produzir então roupas, camisetas, calças, bermudas. Aqui a gente trouxe um processo de confecção geral das indústrias de confecções. Esse processo ele varia, tem algumas empresas que têm algumas fases a mais, algumas fases diferentes, mas no geral dificilmente foge dessas etapas aqui, que é tecelagem, corte, costura, revisão e acabamento e a expedição. Só para dar uma explanada bem rapidamente, a tecelagem é onde se inicia o ciclo da produção, é onde o tecido ele é propriamente feito ali. Então, pega-se os rolos de urdume, que são os tecidos paralelizados de forma longitudinal, e faz o cruzamento de ângulos retos com outro sistema de fios que é chamado de trama. E esse cruzamento dá a confecção do tecido. Depois da tecelagem, o tecido ele vai para o setor de corte, onde ele é cortado de acordo com os moldes que vêm dos estilistas. É onde tem o maior número de resíduos gerados durante esse processo. No setor de corte, depois que o tecido chega, ele passa por um processo de confecção do risco, onde as peças, por exemplo assim, essa bermuda aqui, ela tem essa peça, tem o bolso, ela é feita de várias peças individuais. Isso, várias partes. Cada parte ela é riscada para melhor aproveitamento do tecido. Aqui a gente trouxe uma miniatura da confecção de risco, porque geralmente ele tem 15 metros por 2, só para vocês terem uma ideia de como é. Depois da confecção de risco, o tecido ele vai para a confecção de enfesto, que é colocar o número de folhas necessárias para poder alcançar o número de peças que deseja no final. Então, por exemplo, você quer produzir 500 peças e em cada folha consegue se riscar 10 peças, na confecção de enfesto consiste em colocar 50 folhas de tecido para no final ter as 500 peças desejadas.
Depois que faz o enfeite, a peça é cortada, pode ser manual ou automatizado, no caso a nossa indústria é automático, faz uma separação, uma conferência de separação e vai para o setor de costura. O setor de costura, ele exige grande quantidade de máquina, equipamento e pessoal qualificado. Por causa disso, torna-se a etapa gargalo da maioria das empresas de confecções, inclusive da nossa. A nossa diferença de produtividade se encontrava exatamente nessa etapa aqui. Aqui as peças elas são costuradas nas máquinas, faz uma rápida revisão e já vai para a parte de revisão e acabamento, onde separa as peças que são defeituosas, retira as linhas em excesso, faz o arremate e o acabamento final. Nessa etapa, algumas peças recebem o tingimento, como o caso do PT, e outras peças recebem a lavagem, assim elas perdem cor e ganham alguns defeitos, que é no caso do jeans. Pode passar. Depois disso, as peças já vão para a expedição, que elas vão ficar da forma que o cliente vai receber a peça, seja encabidadas ou embaladas. Agora a gente já vai para a parte do nosso estudo de caso e eu chamo o Douglas para continuar. Boa noite a todos. Eu não costumo falar muito alto, então se o pessoal não estiver ouvindo, só fazer o resto, então aumenta o tom da voz, tá? Por favor. Como a gente vai já explanar um pouquinho, nosso estudo de caso foi referente ao artigo jeans e ao artigo PT. Basicamente, na confecção, teoricamente, os dois deveriam ter a mesma produtividade, visto que a operação na costura é a mesma, não tem diferença da produção de um e do outro. No setor de costura, onde que nós identificamos a nossa perda de produtividade, onde o artigo jeans estava tendo uma produção muito maior que o artigo PT, conforme o nosso próximo gráfico explana. Então, por exemplo, aqui nós podemos perceber que o artigo jeans estava com a produção de 2.400 peças no mês de agosto. A gente pegamos um mês de referência. E no mesmo mês, o artigo PT produziu apenas 10.700 peças, o que deu uma produtividade muito menor, cerca de quase 13% de perda de produtividade. Como nós fomos chamados pela empresa, o nosso primeiro prazo foi o seguinte: nós reunimos o grupo, as pessoas responsáveis por cada departamento, pessoal de manutenção, de produção, alguns operadores, inclusive, com o apoio da diretoria, para que a gente pudesse começar o nosso trabalho com um brainstorm. Ou seja, reunimos todos eles e levantamos as principais hipóteses que nós poderíamos identificar que poderia estar gerando essa perda de produtividade no artigo PT. Dessas aí, nós levantamos as 10 que nós identificamos como as principais. Eu não vou explanar sobre todas elas, mas basicamente elas passam desde problemas de manutenção até problemas operacionais, que foram levantados e foram analisados no nosso caso. Com essas informações das 10 ações que nós teríamos, nós elaboramos um plano de ação. O nosso plano de ação, o primeiro dele, consistiu em cinco fases, em 5 ações que seriam implementadas para tentar identificar qual seria o problema. A primeira delas, como havia problemas de manutenção, nós solicitamos ao setor de manutenção que realizasse numa célula, apenas uma célula, não na empresa inteira, a manutenção de todo o equipamento. Então, todas as manutenções preventivas, periódicas, foram colocadas em dia. Dessa forma, nós conseguimos eliminar o problema de manutenção do nosso acompanhamento, sendo assim que não interferiria no processo. Nós solicitamos também para o pessoal da produção que separasse apenas os operadores mais experientes para realizar os testes. Sendo assim, a mão de obra também não seria algo que interferiria no nosso teste, o número que nós teríamos seria o nosso número real. Nós solicitamos também que fosse separado um lote de 500 peças do artigo PT, que seria o artigo que está dando baixa produtividade, para a gente acompanhar durante a produção dele. E também solicitamos a todos os operadores envolvidos nesse nosso primeiro estudo que relatassem para nós, por meio de formulário, quais seriam os problemas que eles estavam identificando. O que eles estavam encontrando de problemas durante o processo que estava gerando a perda de produtividade. Com base nessas informações que eles tinham passado, nós elaboramos um outro gráfico, pode passar, por favor, que seria o nosso gráfico de Pareto. Nesse gráfico, nós conseguimos ver onde estava o nosso principal problema. Então, dos problemas que nós tínhamos relacionados de manutenção, de problemas operacionais e de problemas de matéria-prima, nós conseguimos identificar que quase 70% do nosso problema estava sendo relacionado com a nossa linha, que seria a matéria-prima e seria a linha. Cerca de 69,23%. Os demais problemas que nós encontramos foram números insignificativos perante ao primeiro, visto que quase 70% do nosso problema no artigo PT foi apontado como direcionamento à linha. Sendo assim, nós passamos para uma próxima etapa. A gente iniciou a nossa próxima etapa. Uma vez identificado qual seria o nosso problema, nós partimos para tentar solucioná-lo, por meio de novamente um novo plano de ação. Dessa vez, contendo apenas 4 ações fundamentais. Primeiro, nós encontramos um problema na empresa. Nós só tínhamos a única linha que nós trabalhávamos para servir como parâmetro, ou seja, a gente não tinha um padrão de referência para que a gente pudesse seguir e alcançar. Então, a nossa primeira ação foi buscar no mercado uma linha de alta qualidade, ou seja, uma linha que fosse referência de mercado para que a gente pudesse estar comparando com a nossa.
e assim a gente pudesse ter uma ideia de quanto o nosso processo estava pior, mais defasado do que ele deveria estar. E o segundo passo, nós separamos novamente o norte do artigo para acompanhar durante a produção. E, novamente, nós fizemos um anotamento de todos os problemas encontrados, e dessa vez comparando a nossa linha com a linha que nós encontramos no mercado. A nossa linha que nós vamos denominar de linha A, e a linha que nós compramos no mercado, que nós usamos como referência, seria a linha B. Com base nesses primeiros resultados, nós elaboramos os gráficos comparativos. Por favor. Esse foi, pode voltar aqui? Esse aqui foi o formulário que nós entregamos aos funcionários, aos colaboradores. No caso, eles anotaram para a gente em diferentes tamanhos e em diferentes etapas, para que a gente pudesse ter uma ideia se a linha era pior apenas durante uma operação ou se era todo o processo de costura ela representava perda. E aí nós chegamos aos nossos primeiros gráficos comparativos. A linha A, que seria a nossa linha, o nosso primeiro gráfico na operação de palo e gancho, ela apresentou quase 26% de quebras a mais do que a linha, em comparação à linha B, que apresentou menos de 5%. Na operação de máquinas com duas agulhas, ela representou cerca de mais de 5%, enquanto a linha B apresentou apenas 1,5%. Então foi um percentual bem expressivo. Passar, por favor. Nas máquinas de interlocks e overlocks, a gente teve um problema de 1,4% para menos de 0,2% na linha B, que é a nossa linha de padrão. No percentual de pregar pós da linha A também foi bem pior. Pode passar, por favor. E nas máquinas retas, ela também apresentou desempenho bem abaixo. E, no geral, nós precisamos do geral das nossas quebras, ela apresentou mais de 6% de quebras durante o processo, enquanto a linha B apresentou um pouco mais de 1%. Ou seja, a nossa linha estava bem defasada em relação a uma linha de mercado. O que nós podemos perceber é que ela deu 5,16% a mais de quebra do que a nossa linha tida como referência. Com esses resultados, nós contatamos novamente a nossa equipe e reunimos com o setor responsável pela confecção das linhas. E esboçamos para ele o resultado e pedimos novas melhorias, que fossem feitas melhorias no processo para que a gente buscasse agora o nosso padrão de referência, que seria a linha B. No nosso primeiro teste, após a gente ter identificado que o problema estava relacionado à linha, que eles mandou, nós acompanhamos o nosso de produção e nós tivemos novamente esses gráficos comparativos das duas linhas, dessa vez já com uma melhoria feita no processo. Nesse caso, a linha A ainda mostrou um percentual muito maior, na operação de palo e gancho, com quase 40%. Quando a linha B apresentou menos de quase 1% praticamente. Na máquina de duas agulhas ela foi pior, na interlocks e overlocks ela também apresentou um resultado muito abaixo do esperado. Na máquina de pregar o pós, 1,6 contra quase nada praticamente da linha B. Nas máquinas retas, ela já teve um equiparativo com relação à linha B, mas ainda assim um percentual muito alto. E no percentual geral das quebras, ela foi quase 10% de quebras, enquanto a linha B manteve-se a quase 2% de quebras. Ou seja, ela continuava pior no nosso processo e não estava gerando perdas produtivas. Sendo assim, nós solicitamos novamente ao nosso fornecedor que o resultado daquela melhoria que ele foi feito não estava de acordo com o que a gente precisava e ainda estava aquém do que precisávamos para garantir a qualidade do nosso processo. O mesmo se comprometeu, o nosso setor fez todas as melhorias que ele julgava necessárias e prudentes que conseguiriam fazer para que pudesse estar melhorando a qualidade da nossa linha A e assim comparando ela com a linha B. E no nosso último teste nós tivemos o resultado, que eu estou passando para vocês agora, da linha A em comparação com a linha B. Podemos ver aqui que na máquina fechadeira o percentual de quebras foi praticamente igual das duas. Houve muito pouca diferença. O percentual na máquina de duas agulhas ela apresentou um pouco maior, quase 4%, quanto o percentual de 2%. Então continuava um pouco pior. Nas outras etapas do processo, porém, na parte de interlocks e overlocks, ela apresentou um percentual abaixo da linha B. Ela já apresentou uma melhora significativa em relação aos outros resultados que nós estávamos tendo. Na parte de pregar cos e press pontos, ela vai praticamente zero de quebras. E na máquina de retas, ela teve um percentual um pouco acima da linha B, porém menos de 1%. Esses percentuais estavam acima de 5%. E no geral, nós tivemos que a linha A ela melhorou a cerca de 1,5%, quando mais ou menos 1% da nossa linha B tida como referência. Ou seja, durante a nossa etapa do processo, nós conseguimos que, com as melhorias que foram feitas pelo nosso fornecedor, nós conseguimos melhorar a nossa linha a ponto de ter uma diferença de apenas 0,3% a uma linha que era referência no nosso mercado. E essa melhoria que foi feita no processo não matéria por custos, ela foi isenta de custos adicionais para nós. Então, ou seja, nós conseguimos melhorar a linha sem aumentar os nossos custos e sem precisar comprar uma linha fora ou comprar de outro fornecedor. E
para que a gente pudesse ter certeza de que realmente aquele resultado da linha teve um resultado expressivo para nós, nós acompanhamos a produção no início de mês de novembro dos dois artigos, jeans e PP, que era o nosso fundamento comparar a produção dos dois. E nos primeiros dias de novembro, nos primeiros 5 dias que nós acompanhamos, nós tivemos uma produção de 2.956 peças do jeans contra 2.947 do artigo PT. Ou seja, a diferença dá menos de 0,5% de um para o outro. O que nos leva a crer que a melhoria que nós conseguimos fazer na linha, todo o processo que nós fizemos com o nosso fornecedor, e assim como o processo de identificação do problema que estava relacionado à nossa matéria-prima, que era a linha, surtiu o efeito esperado. E nós conseguimos, assim, alcançar o percentual de melhoria que nós gostaríamos e igualar a produção do jeans com o artigo PT, que era o nosso principal objetivo do nosso trabalho. Sendo assim, eu vou passar a palavra para o William, que vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Desculpa, tem o resultado da discussão dele? Basicamente, o resultado da discussão. Nós iniciamos o nosso trabalho com um percentual de cerca de 13% a mais de quebras de perda de produtividade no artigo PT. O nosso trabalho, então, buscou identificar onde estava o nosso problema, onde que estava gerando o problema de perda de produtividade. Para isso, por meio de planos de ação, brainstorm e também de utilização das ferramentas da qualidade, nós conseguimos identificar o problema, passamos os problemas ao fornecedor que fez os ajustes necessários e nós conseguimos chegar à nossa produtividade de acordo com o artigo 20, que era o que nós gostaríamos. Eu vou passar para o William, que vai fazer a conclusão do trabalho. Boa noite. Bom, a gente chegou à conclusão, tipo, a análise com esse problema apresentado para a gente com relação à produtividade do artigo PT com o artigo DINS, qual que era a finalidade? Era equiparar a produtividade dos dois, né? Conseguir alcançar, sendo que o processo é o mesmo. Então a gente conseguiu concluir que um problema desse apresentado, quando você consegue criar dentro da organização uma equipe que envolve toda a organização, não somente um setor de qualidade ou só um setor à parte, você consegue trabalhar melhor e mais detalhadamente todo o processo. Porque muitas organizações têm essa ideia de que o setor de qualidade que vai resolver o negócio e eles que pegam os dados, não. Quem conhece o processo mais que qualquer outra pessoa é o próprio operador. Então foi quando a gente conseguiu levantar os dados com base no que os nossos colaboradores apresentavam para a gente. Com base nisso, conseguimos aplicar as ferramentas necessárias para chegar no problema e conseguimos, junto ao fornecedor, melhorar a qualidade da nossa linha, tá? Sem aumentar nenhum custo a mais. A gente conseguiu conversar com o nosso fornecedor e conseguimos alcançar a meta com êxito, vamos dizer assim. Mas aí tá, beleza, e aí? Aí a gente consegue passar isso para o lado financeiro, a gente consegue chegar nos custos que esse produto traz para a organização. Aqui a gente tem a tabela de custos diretos, que é tudo que eu gasto para criar esse produto. Então aqui a gente pega o custo fixo, que é a parte do salário, porque eu tenho uma linha de produção que ela tem capacidade produtiva de aproximadamente 590 peças dia, que aí é o depois, que é o meu ideal. Só que eu estava tendo um problema com relação à linha. A gente conseguiu arrumar esse problema, o custo aqui é fixo, porque o salário tem que pagar. A parte de matéria-prima vai variar de acordo com a produtividade. Pode passar. A gente conseguiu chegar numa análise com o custo unitário de que está tendo um gasto a mais de R$ 1,30 por produto. Isso jogando para a nossa... Pode passar. Isso jogando a longo prazo, a gente consegue que um dia de produção eu estava gastando R$ 691 a mais da confecção do meu produto. Isso, se a gente não resolver esse problema na hora que chegasse a um ano, ia ter um gasto a mais anual de R$ 174.242. Isso chegando para o nosso... Fizemos uma projeção, após a gente conseguir modificar o nosso processo, a gente conseguiu fazer uma análise de uma projeção de venda por um dia de produção. Como a gente fez assim, a gente produziu hoje, tudo que a gente produziu a gente vendeu. Então a gente tem aqui, antes de resolver o problema, a gente tinha 536 peças. Nós conseguimos aqui preço de custo e o preço de venda, R$ 25 a nosso bermudo, nosso produto. Então consigo chegar aqui no meu lucro bruto, que eu subtraio o meu preço, meu custo total de confecção, e eu tenho um lucro de R$ 943. Depois que a gente conseguiu otimizar o nosso processo, a gente conseguiu aumentar 53 peças a mais ao dia. A gente conseguiu vender esse produto com o mesmo preço, quando a gente consegue atender mais a demanda com 53 peças, a gente consegue aumentar a nossa lucratividade para R$ 1.873. Isso me dá, no comparativo de antes e depois, estou conseguindo lucrar a mais, reembolsando aqueles meus gastos, tudo que eu, R$ 1,30 a mais que eu estava perdendo no processo de confecção do meu produto, eu recupero aquilo tudo e
e tem um lucro a mais com base nas 53 peças a mais, e fecha com, diariamente, 929 peças a mais. Isso em um ano, eu consigo recuperar meus 174 mil e consigo fechar anualmente com lucro de R$ 234.314 por ano. Esse é o nosso trabalho. Essa diferença de produtividade dos dois produtos, PT e jeans, ela se dava somente pelo produto da linha que era fabricado ou tinha alguma coisa que influenciava o mercado consumidor desse produto? Somente a linha. Somente a linha. Porque o restante do processo, até a parte de costura, era praticamente idêntico dos dois. Não tinha diferença, mas percebemos que no processo de costura a gente estava tendo essa perda de produtividade. Então, a diferença apresentada aqui é de, acho que são 7, 9 peças, comparando jeans, no ideal, na produção ideal, dá 9, no máximo 10 peças diferentes de produção para outra. Foi feito verdade? Foi verdade. Isso é real. Só preservou o nome da empresa. Foi feito por vocês ou foi feito por outras pessoas? Não, nós. Parabéns, viu?